Deixa eu avisar aqui, ó, Caio, o pessoal tá chegando. Deixa eu avisar aqui, só esperar ele chegar aqui. Vamos lá, turma. Bate-papo aqui breve com o meu amigo Caio Coppola, quem eu admiro muito pela incrível capacidade de levar o desespero à esquerdalhada. A turma fica pedindo para participar. É o Boletim Coppola? Go live with Boletim Coppola. Vamos lá. Fala, meu querido. Fala, Constantino, Tudo como vai? bem? Tudo bem? Tudo Tudo bem. ótimo, graças a Deus. Você que domina essa arte aqui das lives no Instagram, eu sou neófito, então eu ainda estou aprendendo. E aí, cara? Não, você sabe que a última vez que eu fiz uma live foi com a Renata Barreto, eu consegui errar até a forma de colocar o celular, né? A gente fez metade da live de ponta cabeça, não sei como. E é impossível agradar a todos, né? Eu avisei no Twitter, que é onde eu tenho a minha maior base, que ia começar em 10 minutos o bate-papo com você. E teve um monte de gente falando, não, faz no YouTube, faz no YouTube. Porra, não dá. Agora tá no Insta, depois eu coloco o vídeo no YouTube. Cara, antes de mais nada, dizer o seguinte, cara, que eu sou fã do teu trabalho, que eu acompanho e admiro, e além de tudo, eu vejo às vezes com a minha mulher, e a gente fica muito impressionado com a sua capacidade de manter a calma na sua argumentação. Porque as pessoas falam que eu sou budista, mas eu não sou budista. É verdade que eu aguento muita coisa, mas eu perco muito mais a paciência do que você, cara. Você mantém a mesma serenidade, é um negócio impressionante. Você toma um Rivotril antes, confessa, vai. Eu acho que como eu tive a oportunidade de entrar na arena pública um pouco depois, né? Isso, de certa forma, me facilitou, né? Porque aquela história, se cheguei onde cheguei é porque me apoiei no ombro de gigantes, né? Tem, inclusive, um álbum da minha banda preferida, né? O Oasis fala Standing on the Shoulder of Ah, Giants. É, E o que acontece? Uma coisa que eu observei no debate público é como a forma importa tanto quanto o conteúdo. Teve um ensaio, na verdade, um texto editorial brilhante do Tucker Carlson, né, na Fox News americana, comentando aquele debate, né, se é que a gente pode chamar dessa forma, foi mais um embate, e nem por isso menos válido, entre o Trump e o Joe Biden. E o Tucker Carlson, ele tava, a tese do argumento era brilhante. Ele dizia o seguinte: você tem de um lado um candidato que defende o American Way of Life, né, e toda a cultura política e social, né, fundamentada aí nas teses dos Founding Fathers, né, que é o Trump. Então a gente vai falar de law and order, a gente vai sim. falar de um apreço absoluto pela liberdade, né, esse tipo de coisa. Que Então se a você gente puder resumir, a gente vai chamar de legado da civilização ocidental. Exatamente. Né? E o Tucker fala assim, é um sistema tão brilhante, né, que fez o seu primeiro tribunal constitucional, o primeiro tribunal constitucional da história, e mais, é um sistema que foi copiado por todo mundo. E do outro lado, você tem um cara advogando justamente o oposto disso, falando em packing the court, né, ou seja, em mudar as regras do jogo, principalmente no sistema judiciário americano, né, justamente subvertendo, né, o que fez dos Estados Unidos esse país maravilhoso, que é nesse farol da liberdade, com todos os seus defeitos, né, Sim. mas que, pelo menos do ponto de vista de teoria do Estado, é uma coisa inovadora e brilhante. Só que ele fala isso com a habilidade e a calma, né, de quem está com a razão. Então você tem, na verdade, um discurso com o tom agressivo, né, mas mantendo tudo que os americanos realmente apreciam, né, em relação ao seu próprio país, e do outro lado você tem um discurso que beira o discurso revolucionário, só que Sim. falado de forma Suave, impassível, exatamente condescendente. aquela pose de serenidade que na verdade é só pose, né? Exatamente. Então a É gente tem que isso. tomar muito cuidado, a gente tem que tomar muito Isso. cuidado com isso, porque às vezes o tom ele dá a percepção do público em relação à nossa fala. Mas aqui também a gente sabe que ninguém tem sangue de barata. E é muito difícil quando você é confrontado, né, reiteradamente com mentiras, com ataques,
com ataques pessoais velados, né? Isso realmente tem uma conta, a conta é cara, estressa, e é muito difícil não se indignar, né? Então são dois exercícios. Você tem o exercício intelectual, né? Então a parte da racionalidade, e você está sempre lá sendo desafiado na sua inteligência emocional. Emocional, é isso. Então, eu vou conversar, falar do primeiro aspecto mais aqui com você hoje, porque é boa. o tema do meu curso e tudo mais, eu quero trocar essa figurinha. Mas é exatamente isso, né? A minha família acompanha os meus debates, eu não vou citar nomes, né? Nem no seu caso, que já fez um strike, então já fica na dúvida de quem que eu estaria falando, mas eu vi alguns debates teus que a vontade é voar dentro da tela, porque você vê que você está tentando argumentar com a honestidade intelectual e o outro lado está num grande palco, né? Tá ali atuando como se estivesse sendo, sei lá, advogado de defesa de alguém, né? E em vez de defender a verdade ou tentar debater com base em argumentos. Então é um negócio muito assimétrico. Muito assimétrico. Eu já passei por essas situações e às vezes minha mãe manda mensagem: que raiva que eu tô do fulano ou da fulana. E eu rio, né? Eu desabafo no Twitter. O pessoal fala assim: cara, o cara tá participando do programa tweetando. É uma válvula de escape, Caio. É para eu não perder muitas vezes a razão, né, ali no ar. Então eu vou para minha válvula de escape. O Tutinha já reclamou uma vez, falou: Rodrigo, toma um Rivotril antes de tweetar. E eu Você vê falo que assim, a gente tem mecanismos diferentes, né, de lidar com isso. Por exemplo, isso. eu busco o oposto, né? Eu me escondo, eu não participo de redes sociais, e você faz justamente o oposto, mas é interessante para o público observar que são formas diferentes de lidar com esse estresse, né? Um é sair da arena o mais rápido possível, e o outro é continuar lá, né? Tipo, É isso. vamos dizer, se digladiando. Mas É isso. é engraçado, porque Mas porque as pessoas percebem, né, que assim, é desgastante. é desgastante. Alguém tem que fazer esse dirty job, que é expor. E aí eu já começo a primeira questão para você, né? O Vamos que lá. mais te incomoda, assim? Porque nós lidamos com duas coisas diferentes. E que eu acho que a reação talvez seja muito diferente em relação às duas coisas. Um é o fenômeno da ignorância, do desconhecimento acerca do que a gente está defendendo ou falando. Então vem aqueles rótulos: você é ultraconservador, reacionário, essas baboseiras todas de quem não sabe quem é. Extrema direita Extrema é o direita, né? melhor. É o Exato. melhor. De quem não sabe quem foi Burke, que não sabe o que defendia Scruton, que não sabe quem é Theodore Dalrymple e por aí vai. E a outra coisa é a desonestidade intelectual. Aí não tem muita reação, não tem muita resposta, porque está no campo da desonestidade. A pessoa está querendo jogar casca de banana, está querendo ofender, está querendo desvirtuar, e o buraco é mais embaixo. Mas qual é a sua percepção, Caio? De forma geral, tá? Não quero citar nomes nem nada. Você acha que a esquerda no Brasil ela está incapacitada de debater as coisas que a gente vai tratar com mais naturalidade? Pô, vamos discutir nuances da visão liberal clássica, do conservadorismo, vamos discordar de algumas coisas, mas é um debate diferente. Enquanto que esse pessoal às vezes fala que é liberal, eles falam assim: tá, mas quem é que você acha que é liberal? Ah, é o Obama e o Fernando Henrique Cardoso, né? Então há um grau de desconhecimento muito grande e que precisa ser, de alguma forma, sanado com mais informação, com mais. É o esforço do meu curso, né? Você acha que o principal problema é que essa turma não sabe do que está falando, ou mesmo que soubesse, eles estão numa de uma agenda? É aquele velho dilema, né? Peraí, isso daí é ignorância, má fé ou ambos? Né? Porque pode ser um mix. Né? Sim. Porque é como você colocou. Então, por exemplo, quando um cara rotula um conservador esse é o rótulo preferido agora, né? Extrema direita. Então, a primeira coisa que o público tem que fazer é esse tipo de vocabulário não pode passar batido. Eu não deixo mais. Eu denuncio na hora. Né? Porque eu comecei a perceber, porque o que eles querem? Eles querem te rotular como uma pessoa radical, né? Como uma pessoa agressiva. Né? O extremo, ele pega justamente isso. Tira do debate. Ele te Tira do do debate. debate. Exatamente. Mas quando você fala extrema-direita, e eu argumentei, eu falei assim, olha, não existe extrema-direita no Brasil. Por quê? Porque o extremismo, ele pressupõe, né, a suplantação das regras democráticas. Ele pressupõe a validação da violência, né, como método político. Antifa. Exatamente. Que, na verdade, é o que a esquerda faz. É isso. Então, por exemplo, quando você vê os manifestantes da esquerda com paus e pedras,
né? Isso sim é extremo, né? Quando você vê ataques à polícia, que nada mais é do que o povo de farda, né? Isso sim é extremo. Quando você vê invasão de propriedade privada, né? A gente está aqui, ó, a primeira parte dos clássicos, né? Vai falar muito sobre isso, né? Dos pensadores da liberdade. Sim. Você vai ter liberdade, propriedade, direito à vida, né? São assim, é basilar isso do pensamento liberal, né? Então, isso sim é extremo. Então, a primeira coisa é afastar esse argumento de extremismo, simplesmente porque a gente não recorre à violência e, pelo contrário, né, o conservador ele vai sempre se pautar pelos direitos e garantias fundamentais. Isso é uma coisa que está sendo solidificada no pensamento ocidental há séculos. Então, Sim. a primeira coisa. Outra coisa é perceber a linha narrativa dessas pessoas. Eu argumento muito, né, eu debato muito com advogados criminalistas, e não há problema nenhum em você ser advogado de criminosos, né? Pelo contrário, isso aí faz Alguém tem parte, que ser, é a né? Constituição, tem que Exatamente, oferecer esse direito. faz parte dos direitos democráticos, né? Direito ao contraditório, direito à ampla defesa, e não há problema nenhum em você aplicar a regra penal justa, a regra penal mais justa, para o indivíduo que cometeu um ilícito. Agora, existe uma diferença gigantesca entre ser advogado de criminosos e ser defensor de criminosos, defensor da criminalidade, Cúmplice. cúmplice e mais, defender a impunidade, né, como método de defesa. Né? Então, defender medidas que necessariamente levam à morosidade da justiça, que levam à suspensão de investigação, que levam à nulidade de processos de réus sabidamente culpados. Então, ficar muito atento com isso, quando a pessoa está advogando uma ideia, ou quando ela está sendo simplesmente casuísta, né? E defendendo uma ideia em causa própria, que beneficia a si ou a terceiros, isso do ponto de vista político, do ponto de vista financeiro, E que é o e por aí eterno vai. duplo padrão, né? Porque Sim, ele não vai aplicar a ele a mesma régua que ele cobra dos outros. Então, jamais. é exatamente o que a gente vê quando o cara fala da democracia ameaçada e aí aponta o dedo para o Trump ou Bolsonaro, ao mesmo tempo Putz, que ele elogia Cuba ou então Venezuela. Quer dizer, é um duplo padrão eterno que usa um peso e duas medidas o tempo inteiro. Caio, deixa eu te fazer uma outra questão, para entrar nos nomes depois aqui e tudo. As pessoas veem você ali debatendo, já fez o strike, pessoas pedem para sair, depois saem fazendo mimimi, né, bancando a vítima, que é típico da esquerda também, faz que nem pombo jogando xadrez. E as pessoas estão vendo ali o resultado. Assim como muitas pessoas admiram a minha paciência ou a minha capacidade de debater com a esquerda, e outro dia eu estava falando até para um, né? Ah, eu adoro, você tinha que fazer um curso sobre isso, ensinar como debater. Eu falei, ó, até posso fazer, né? Mas pensa só numa coisa, o Malcolm Gladwell fala naqueles Outliers da tese das 10.000 horas. Eu estou debatendo com essa gente desde Orkut, que a garotada aí não sabe nem o que é. Né? Então, assim, é uma prática também. Né? Tem uma coisa que é uma bagagem. Então, tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: no ringue não é onde a pessoa se faz vencedora. Ali é apenas o ponto final de um sim, trabalho todo feito nos bastidores. Então, a sim. pergunta que eu te jogo é a seguinte: qual é a importância? Porque as pessoas estão vendo você ali debatendo, humilhou, sei que, a turma adora isso, é treta. Qual é a importância de você ter esse preparo, essa bagagem cultural, esse preparo intelectual para chegar ali na hora e ter as respostas e não ficar desesperado, ficar tranquilo, que está preparado justamente para o que vier? Qual é a importância desse preparo que leva tempo antes, que é a musculatura de quem está ali no ringue? Olha, eu repito essa história porque me marcou muito. Eu participei de um painel uma vez e, essa foi em 2017, ainda como youtuber e tal. E foi a primeira vez que alguém me fez uma pergunta que repetidamente, né, surge quando eu encontro principalmente jovens estudantes, né, de jornalismo e inclusive de direito, que se sentem, vamos dizer assim, de certa forma tolhidos, né, na sua Uhum. liberdade de pensamento e que têm que omitir a sua admiração pelo meu trabalho e muitas vezes até o seu próprio ideário político e social, mais ligado ao capitalismo, mais ligado ao liberalismo, ao conservadorismo, por aí vai. E eu sempre repito o que eu falei da primeira vez, que era a analogia do acidente aéreo, né? Quando você tem uma despressurização da cabine e que caem as máscaras de oxigênio, primeiro você põe a máscara
né, em si próprio e depois no outro. E por que essa analogia é importante? Porque as pessoas, né, diante enfim, de flagrante injustiça, diante da mentira, diante do erro crasso, né, e da propagação, da doutrinação de ideias perigosas, ideias ruins ou ideias que não se sustentam na prática, a gente tende a fazer um desafio. Só que se você fizer isso numa situação em que você não está, vamos dizer assim, bem coberto, você não está com a sua máscara de oxigênio já colocada, você não vai ter o devido impacto. E pelo contrário, você pode se prejudicar no processo. Você pode, aí se você não tiver com a máscara de oxigênio colocada, você literalmente pode perder o fôlego. Sim. Certo? Então, isso daí simboliza, de certa forma, a preparação para uma situação extrema. E o estudo, ele tem justamente, o estudo e a leitura, principalmente a leitura, tem justamente esse fundamento. Né? Você tem que estar numa posição confortável para influenciar o debate público. E quando a gente fala o debate, a gente está falando desde o almoço de domingo da sua família, né? Até os seus amigos, até o grupo de WhatsApp, para que você também não entre numa postura reacionária de simplesmente atacar o seu interlocutor, porque, em última análise, quem quer transformar o mundo, isso seja em pequena escala ou em grande escala, tem que ser persuasivo. É isso. Eu não gosto dessa ideia de jantar o meu interlocutor ou de lacrar o cara. Isso daí realmente, quando isso acontece, você pode ter certeza que internamente eu estou frustrado. Porque eu não gosto tanto da ideia de pregar para convertido. É pregar para convertido. Você fica em câmeras de eco que fortalecem o tribalismo em vez de você tentar justamente seduzir, atrair aquele que às vezes tem salvação para a nossa ótica. Então, assim, é um ponto de contato maravilhoso, por exemplo, né, para pegar uma coisa da conjuntura atual e explicar por que um programa de transferência de renda pode ser visto como um programa liberal, né, guardadas as devidas proporções. Então, você vai ter a ideia, já para ficar em um dos pensadores que você citou, a ideia que você cita no seu curso, né, do Milton Friedman, de imposto de renda negativo. Sim. Claro, isso é acompanhado de uma série de outras medidas. No processo, você tenta explicar para a pessoa, olha, por que é importante baixar impostos no setor produtivo? Por que é tão importante você não tributar o emprego? Né? E por que é mais barato, do ponto de vista até utilitarista, tirando a parte de vista óbvia, humanitária, do ponto de vista utilitarista, você garantir uma renda para a população miserável, né? Para não apenas girar a economia, como atender a necessidades básicas e fazer ela exercitar, né, a livre troca, que é a base do sistema capitalista. Então aqui, olha, o dinheiro está aqui para você, gaste como você quiser. Ou ele pode vir semi-carimbado na forma de vouchers. Olha, o dinheiro está aqui para você gastar como você quiser, com educação para sua família. Olha, a contrapartida para esse imposto de renda negativa é você matricular o seu filho na escola, ter a carteira de vacinação em dia, esse tipo de coisa. Então são políticas liberais. Sim, até porque existem nuances, existem um pacote que, se você olhar ele como um todo, você consegue argumentar. E para isso é preciso ter o quê? O conhecimento. Para você não virar para você não virar um lacrador com o sinal trocado, né? A direita que só rotula o outro e quer treta, né? Você tem que ir mais no âmago das questões e sair dessa superficialidade. Isso faz o pessoal pensar pelo seguinte. Eu ouço muito isso, né? Eu entrei mesmo no debate público no final de 2018. Parece que faz anos, né? Já envelheci horrores aí nesses poucos meses. Mas a pessoa fala, o Caio sempre falou mal do Bolsa Família. Eu desafio. Encontra uma citação minha contra o Bolsa Família. Pelo contrário, eu sempre falei que o Bolsa Família eram migalhas, né? Minha você vai encontrar, mas muito mais pelo risco de transformar em voto de cabresto e não ter uma estratégia de saída. Porque o que mais me chocava era a Dilma festejando o aumento de famílias dependentes. Né? E isso não pode ser muito liberal, porque você quer justamente tirar a dependência do Estado. Vamos entrar nos pensadores, só para eu explicar o que é o curso para a turma, né? Porque eu fui desde os clássicos até os contemporâneos. É óbvio que tem um critério arbitrário. Eu escolhi 20 grandes pensadores da liberdade. E aí que vem o negócio, Caio. Eu já quero jogar uma pedreira para você. Como é que você se define do ponto de vista de filosofia política hoje? Porque o rótulo não é o mais importante. E o rótulo, às vezes, gera confusão. Porque o cara ele simplifica. Liberal, conservador.
E existem essas nuances, existem essas regiões cinzentas. Então, eu peguei de tudo que é matiz, né, doutrinária, e peguei os antigos, os clássicos e os mais modernos, justamente para ir atravessando essa trajetória das ideias da liberdade, né, e poder oferecer ao usuário do curso, a quem estiver assistindo às aulas, a reflexão para que ele forme as opiniões. É óbvio que eu coloco ali, não consigo deixar de colocar a minha impressão digital, né? A minha visão. Mas eu quero começar perguntando então para você, Caio, como é que você se definiria hoje? Liberal, liberal conservador, conservador, libertário. E dentre esses que eu tinha te mandado, né, que são 20 que eu escolhi, eu vou citar rapidinho para refrescar a memória, quais que você mais gosta. E se algum você não conhece direito, porque eu escolhi alguns que me influenciaram de forma mais recente e eu não conhecia tanto antes. Então eu dou um exemplo, a Gertrude Himmelfarb. É alguém que eu me encantei, resolvi ler um monte de coisa dela, mas eu não conhecia tanto há 2 anos atrás. Então vamos lá. Dos clássicos nós temos John Locke, David Hume, Adam Smith, Edmund Burke, Frédéric Bastiat e Alexis de Tocqueville. Aí eu fiz um módulo à parte dos austríacos. Escolhi os 2 grandes expoentes, Mises e Hayek. Fiz um módulo à parte da Ayn Rand. Eu quero depois sua opinião, porque é muito polêmica. A Ayn Rand e o objetivismo. E aí chego nos contemporâneos, tenho o Oakeshott, o Popper, o George Orwell, o Milton Friedman, o Russell Kirk, que é um conservador, a Gertrude Himmelfarb, o Jean-François Revel, o Thomas Sowell, que particularmente é um dos que eu mais gosto, mas já estou dando cola, né? O Roger Scruton, o Theodore Dalrymple e o Jordan Peterson, que eu sei que você gosta muito. Faz um pupurri aí, faz um pupurri, diz os que você mais gosta, os que você mais conhece, e diz se você se considera um liberal, um conservador, um liberal conservador ou qualquer outra coisa. Não, a primeira parte é para os rótulos, né? Quando eu entrei na arena pública, eu fiz uma opção para fazer um full disclosure com a minha audiência. Então, eu não apenas desnecessariamente, né, divulguei os meus votos, né, na eleição de 2018, como também sempre me coloquei como uma pessoa de direita, né? Eu não padeço daquele mal daqueles que acham que a virtude está sempre no meio, né? Até porque certo e errado estão em polos opostos, diametralmente opostos. Existe sim certo, existe sim o errado, e como disse a Margaret Thatcher, né, uma conservadora, uma maioria não torna o errado certo. Sim, ela sabia que não podia governar só por consenso. Pois é, exatamente. Bom, mas enfim, quando pediram, eu me defino como um conservador, né? E aí uma vez pediram para eu definir conservadorismo, e na lata eu acabei falando isso e eu reitero essa definição, né? Que o conservador é aquele cara que quer preservar as conquistas da humanidade, reformando as injustiças e adequando as normas aos costumes observados na sociedade, né? Costumes esses que estão sempre em constante evolução. Nisso, a gente já, mais ou menos, já mata aquela questão do imobilismo, né? Porque eles tendem a falar do conservador reacionário, como um cara ou reacionário, ou seja, o cara que idealiza o passado, um passado de glórias que, por sinal, nunca existiu. Ou quer preservar o status quo e não mexer em nada, o que é Exatamente, ridículo. Um cara estagnado intelectualmente, estagnado socialmente. Então, não, o conservador, ele por definição, né, quando você tem a obra seminal do conservadorismo, né, que é a crítica do Burke, do Edmund Burke, à Revolução Francesa, você já nota ali que o que causa, vamos dizer assim, mais consternação nele é o fato de que a Revolução Francesa, como o próprio nome sugere, ela foi revolucionária. Então, ela uma ruptura muito brusca do tecido social com um emprego de violência, né? E ele está argumentando, gente, pelo amor de Deus, vocês estão vangloriando um movimento político sanguinário que produziu pequenos ditadores, já vamos chegar em George Orwell também, que está na tua lista, que produziu grandes ditadores. Eu estou falando aqui de Robespierre, estou falando aqui de Napoleão Bonaparte, né? Então, enfim, que mergulhou um país em guerras expansionistas. Em né? nome da liberdade. Fazer tábula rasa com base na razão, supostamente razão, né? Porque tinha essa arrogância racionalista, que é uma herança do iluminismo francês. As pessoas não sabem, né, o Rodrigo, que em determinado momento chegou a se erigir uma estátua para o Robespierre e que ele seria como se fosse o sumo sacerdote, né, do novo Deus da racionalidade
que seria a Isso. sabedoria, a razão, esse tipo de coisa. Então, Isso. assim, o nível de loucura que a É. coisa chegou na Revolução Francesa, e isso é comemorado nas escolas brasileiras. Você vai estudar muito mais a Revolução Francesa como um movimento político positivo, e você vai relegar em segundo plano, por exemplo, a Revolução Gloriosa e todas as Ou restrições ao americana, poder ou absoluto, americana. É. ou a Revolução Americana. O meu maior embate, aí eu vou ter que falar o nome, na verdade é o apelido que eu criei, mas o meu maior embate com o professor Papagaio, que teve 500 mil de visualizações e tudo, foi exatamente sobre a Revolução Francesa, porque aquilo para mim é temerário. Aquilo é a Temerário. arrogância ímpar em nome de uma suposta razão que vai fazer tábula rasa da sociedade, dos Sim. costumes, que é o oposto do que é o conservador. O conservador ele quer construir, reformando, em cima de um Sim. arcabouço, em cima de um edifício. Ele Sempre, quer sempre adicionar tijolos. é isso aí. É sempre legal usar essa metáfora do edifício ou da casa, né? Porque, assim, se a sociedade é uma casa, certo? O pensador revolucionário, ele quer botar a casa abaixo e construir uma nova coisa em cima. O problema é que tem gente morando lá. E tem gente que gosta da casa. Não quer dizer que a casa seja perfeita. Então o que você faz? Você reforça alicerces, você cria cômodos novos, né? Você Isso que traz você está mais falando gente. suscita uma reflexão boa, que é o seguinte: qual é, e essa é a grande questão política, como lidar com os dissidentes? Né? Sim. E o liberal e o conservador, ele vai ter o quê? O espaço preservado para os indivíduos, as minorias, né? Enquanto que os totalitários, esses que querem criar a nova sociedade, o novo homem, eles não sabem como lidar com a dissidência e Sim. não têm resposta. Porque Porque se quando tiver que você ser sincero, respeita, é é isso aí. eliminar. É eliminar. Quando você respeita a individualidade das pessoas, quando você entende que o indivíduo, né, por si só, merece todas as proteções contra os abusos de poder das autoridades transitórias e contra o abuso de poder do próprio Estado, aí como uma figura abstrata, a hora que você internaliza isso, você naturalmente, por um processo até lógico, você descarta toda aquela falsa lógica ou aquela lógica falaciosa da política identitária. E aí você começa a entender, né, a importância do eu no todo. Né? Mas enfim, então eu queria chamar a atenção dos clássicos, primeiro da tua lista, estou lendo aqui o Edmund Burke, que tem uma obra que de certa forma explora muito bem isso, com uma linguagem acadêmica, mas ainda assim contemporânea, que você conhece muito bem, que são as ideias conservadoras, né, explicadas a reacionários e revolucionários, do João Pereira Coutinho. Vale a pena. E do Burke, só para dizer, tá? Eu não consigo esconder, desses clássicos é o meu preferido. Eu gosto muito do Tocqueville também, mas o Burke é o meu preferido, e isso está evidente. Eu dediquei mais de 1 hora de aula só do Burke, e um livro que me ajudou muito também, além dos livros do Burke, é um livro da Ivone Moreira, que é a professora portuguesa, que o Bruno Gachaguen gosta muito também, teve com ela várias vezes, e me apresentou ela quando eu estive em Portugal com eles, e ela me deu o livro de presente autografado. Então é um livro, para mim, um dos melhores livros sobre a filosofia política do Edmund Burke, que é um dos meus preferidos Eu da até lista. anotei aqui como dica, Ivone Moreira. Muito legal. E bom, imagina, você viu que a gente começou a falar, eu falei do Tucker Carlson, né, da Fox News, e a argumentação, pô, esse aqui é um sistema que o mundo inteiro copiou, né? A democracia com o presidencialismo. Pô, exatamente a consternação do Tocqueville, né? A democracia na América, quando ele chega e ele fala assim, eu quero entender como que esse país aqui, né, abandonado à própria sorte, de natureza rural, como ele está virando essa potência? Né? O que está acontecendo aqui? O que a gente está perdendo no velho mundo, né? Enfim. E o que ele tem de insight fantástico ali são as associações voluntárias, que nas palavras do Burke seriam os pequenos pelotões. Essa coisa que vem de baixo para cima, que é bottom-up, né? Porque é uma formação. Aí o Hayek usaria a linguagem de formações, como a língua, formações rochosas, e os costumes são formações, não são construtos arrogantes de filósofos num consultório confortável, né? Então, essa humildade que os conservadores têm, humildade, prudência, cautela, são as palavras que definem a postura conservadora, né? Sim. E tem um outro ponto legal também para falar sobre o Burke, que como ele divide, né, em prateleiras, em graus de importância, as atividades humanas. Então você vai ter aquelas características de primeira natureza, de segunda natureza, e ele coloca as predileções políticas na segunda natureza. Então isso também mostra muito do que é o conservadorismo. Ele vai estar sempre muito apegado aos direitos e garantias fundamentais.
né? Isso no contexto de cada sociedade, obviamente, né? Lógico que a sociedade do século XVIII na Inglaterra é muito diferente da sociedade do século Sim. XXI. Mas existe ali uma base e um apreço por esses direitos conquistados contra o abuso de poder, né? Aí Isso. aqui, pulando um pouquinho, eu queria falar dos contemporâneos pelo seguinte: eu fiquei muito feliz de ver na tua lista o George Orwell, né? E o pessoal fala Que é muito um de 1900. esquerdista, é um esquerdista. Pois é. Só que, Teoricamente, eles se consideravam socialista. só que ele é uma joia rara, porque ele é um esquerdista crítico, É né? isso. Ele é um esquerdista crítico. E do George Orwell, foi a leitura que talvez mais me marcou na adolescência, que foi A Revolução dos Bichos. Esse livro, que é Animal Farm, né, em inglês, É isso. esse livro, ele é muito interessante. Tem alguns detalhes sobre ele. Então, ele foi escrito e publicado nos estertores da Segunda Grande Guerra. Então, se não me engano, ele data de 45, né, do segundo semestre de 45. Obviamente, estava sendo idealizado antes. Então, já estava evidente qual que seria o resultado da guerra, praticamente, né? As pessoas começam a ter, por causa pelo bom trabalho de jornalismo, elas começam a ter notícias quase que em tempo real, esse tipo de coisa, e todos os avanços tecnológicos e de comunicação que acompanharam a guerra. Por que eu acho tão interessante? Dá para falar, acho que a personagem principal, que na verdade é uma personagem antagonista, é o Porco Napoleão. Olha que interessante. É E o o Porco Stalin. Napoleão, ele é como se fosse o líder da revolução na fazenda. E ele tem a primeira frase lacradora que se tem registro, né? 4 patas bom, 2 patas ruim. Isso se referindo, obviamente, ao domínio dos humanos na fazenda. Então, os bichos fazem uma revolução e expulsam os humanos com esse mote, né? 4 patas bom, 2 patas ruim. Né? Só faltou o hashtag fique no estábulo. Né? Mas, enfim, o que acontece a escolha do nome é muito pertinente. O Porco Napoleão. Né? Então, essa mentalidade totalitária, essa mentalidade de impor pela força. Né? Aqui, na verdade, eu identifico uma crítica muito velada, mas assim, muito velada, né? Ao espírito revolucionário, né? E uma menção direta à Revolução Francesa, porque Napoleão é cria da Revolução Francesa. Claro. Né? Claro, quase no modelo romano do general que volta para ser um o grande Orwell ditador. Né? ele está fazendo o elo da Revolução Francesa ao bolchevismo, porque ele é um crítico ácido, apesar de se considerar de esquerda, né? Ele é um crítico ácido do totalitarismo soviético. Então, Agora, a esse época livro que é eu li isso, fantástico. Né? Rodrigo, a época que eu li isso foi uma expansão de consciência, porque parecia que eu estava lendo a história do lulopetismo no Brasil. Sim. Então, por exemplo, as pessoas vão lembrar, eu sempre fui muito sintonizado com política, apesar de ter entrado mais tarde no debate público, mas o que acontecia era que a principal bandeira do petismo era justamente a ética. Então, quando você fala aquele quatro patas bom, 2 patas ruins, então aqueles discursos contra as elites, contra a corrupção e não sei o quê, e você vê que quando o cara toma o poder, ele se torna uma versão piorada do que estava. Então, maior, para citar, Fast forward ficar no na final do expressão do já livro, né? citado. Todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Né? Começa a tirar aquelas 7 regrinhas que tinha e vira só uma onde eles decidem o que é válido e o que não é válido, e aí não tem mais distinção entre porco e homem. O porco já aprendeu a andar em 2 patas. Transformar, né, Rodrigo? O cara se transformar naquilo que ele combate, ou que ele supostamente Isso. combate. Então, o cara que era o símbolo anticorrupção se torna o maior corrupto da história. Ou o arquiteto do maior projeto de corrupção da história. Então, essa do George Orwell eu acho muito interessante. Não, e só para acrescentar, Caio, eu adorei fazer a aula do George Orwell, porque eu sou fã, então todos ali têm uma coleção de 12 livros dele, e livros sobre ele ou que comparam. E um dos mais legais é de um historiador britânico chamado Thomas Hicks, que ele compara as trajetórias de Orwell e Churchill, que era um escritor, era um jornalista, as pessoas esquecem. E esse é o fio condutor, é o denominador comum. Ambos lutaram pela liberdade com a sua consciência contra
o zeitgeist, o clima do momento, e usando como arma principal a palavra. Então é um livro muito legal, eu dediquei bastante no curso. Sabe uma coisa que me deu uma certa tranquilidade intelectual, porque a gente sabe, o debate público, vamos lá, vamos fazer um desabafo coletivo aqui. O debate público, ele é dominado por uma narrativa majoritária, né? Não vamos entrar nos motivos disso tudo, mas o ponto é o seguinte, para quem busca informação, você vai ter entre 90% e 95% do noticiário da análise política com uma vertente que a gente poderia falar que é uma vertente mais inclinada ao progressismo, mais inclinada a valores de centro-esquerda, ao desenvolvimentismo, enfim, esse tipo de coisa, né? E especialmente contrário a qualquer movimento que esteja à direita do centro. Tá? Então, o debate público é dominado por isso. E cabe a pessoas como eu, como você, praticamente o ônus de dar 100% daqueles 10% que sobram para a gente. É isso. E é óbvio que quando você, embora a gente sinta que a gente ecoa milhares de vozes, aliás, estou vendo aqui o resultado da live, nossa, 3 mil pessoas, muito obrigado, gente, pela audiência, é muito prestígio, é uma honra imensa. Quando a gente sabe que a gente dá voz a muitas pessoas, só que ainda assim é uma posição solitária. Então eu queria recomendar também aí para os nossos colegas aqui do Instagram o filme The Darkest Hour. Eu não sei exatamente qual que é a tradução. E maravilhoso. O que eu acho interessante é mostrar que o cara que foi eleito, né, o maior homem da humanidade no século XX, Winston Churchill, ele tinha o que os americanos chamam, os ingleses chamam de second guessing. Ou seja, ele tinha dúvidas, né? Ele tinha momentos, inclusive, vamos dizer assim, de introspecção, em que ele questionava a sua própria razão. Porque houve um determinado momento na guerra em que havia uma pressão gigantesca para protelar o enfrentamento a Hitler, né? E buscar uma solução diplomática que ele sabia que era impossível. Por quê? Porque é impossível dialogar com quem quer o seu extermínio, né? Com o totalitário, né? Aí sim, com o extremo. Você não consegue dialogar, não tem como. Ainda mais o extremo poderoso, que é o que a gente sempre fala no conflito israelense e árabe, né? Só 3 nações árabes reconhecem, inclusive, né, por medidas do governo Donald Trump, né, que ninguém também reconhece, todo mundo varrendo isso para debaixo do tapete, só 3 nações árabes reconhecem o Estado de Israel. É o fado da direita, Caio. O fado da direita é entregar resultados e não ter o crédito. Exatamente. Só que o que eu achei maravilhoso foi ver que um dos homens mais extraordinários que a humanidade já produziu, ele também tinha suas dúvidas, ele também se questionava, e o nível de dúvida que ele apresentava, por mais que ele fosse um cara orgulhoso, né, na melhor acepção da palavra, inclusive, ele era um cara que estava em constante estado de dúvida e sempre se questionando. Então, aquela máxima cartesiana, né? Cogito ergo sum. Eu penso, eu questiono, eu duvido, logo eu existo. Então, eu achei isso muito legal. Dos modernos, né? A gente falou já de Milton Friedman, né? Sem querer, na abertura. Vamos pular então para o Sowell, já que você falou que eu sou fã do Negão, sou fã do Negão. E é engraçado, né? Porque ele tem lugar de fala, né? Justamente por essa característica. Não, mas isso só desconcerta mais a crítica, né? Pra gente, a gente não liga para isso. É realmente um intelecto. Mas o mais fantástico é a capacidade, na minha opinião, a capacidade que ele tem de síntese. Ele tem muita bagagem. Eu tenho ali. Eu postei até ontem no Instagram a foto. São 12 livros também, só do Sowell. E é o poder de síntese, com umas tiradas ácidas, inteligentes. Esse aqui tá na fila. Esse é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Está no meu curso. Tem uma aula longa sobre ele. Não, isso aí, Caio, é o seguinte. Sowell, para mim, é um dos preferidos. E agora eu estou lendo o Tijolão lá para terminar do Jordan Peterson, que eu sei que você gosta também, que é um cara que tem arrasado, tem arrebentado. Bom, peraí que Jordan Peterson aí você sabe que é o que eu gosto, né? Eu queria falar do Sowell só pelo... Eu tive a oportunidade, acho que foi o debate do dia 24 de setembro, eu até fiz uma nota aqui para lembrar, acho que é isso. Eu fiz uma defesa apaixonada contra o Instituto da Reeleição no Brasil, né? E eu baseei isso em dois argumentos, né? Então, primeiro, a reeleição no Brasil, ela fere a isonomia,
aquele princípio basilar, conservador, inclusive, de que todos são iguais perante a lei, então igualdade formal, né, em oposição à igualdade material, que pode ser manipulada conforme predileções políticas. Igualdade material é tratar os iguais igualmente, os desiguais igualmente, na medida da sua desigualdade. Vai definir o que é desigualdade. Boa sorte. Boa sorte. Gente muito mais capacitada já tentou, não conseguiu. Ficamos com o conceito de igualdade formal, que pelo menos estabelece o mesmo sarrafo para todo mundo. Isso. Mas enfim, e eu queria ler aqui um trecho de uma máxima aí do Sowell, que é muito interessante. Ele diz o seguinte: ninguém entende de verdade a política até compreender que os políticos não estão tentando resolver os nossos problemas. Eles estão tentando resolver os seus próprios problemas, entre os quais ser eleito e ser reeleito são número 1 e 2. Qualquer que seja o problema, número 3 está bem para trás. Por que isso é maravilhoso? Porque o conservador é um cético. Ele é um cético e ele não é casuísta. Posso pegar um gancho, então, que é uma continuação claro, dessa frase? É como se fosse, é perfeita. Dele mesmo, Sowell, ele diz: é muito arriscado quando concentramos o poder decisório em algumas pessoas que não vão ser aquelas que vão arcar com as consequências das suas decisões. Então, quando você tem esse foco, que é típico da escola de Virgínia, lá, public choice, né, que entende que o ser humano, quando vai para a política, não se torna um anjo. Ele é um ser humano, ele é o homo economicus. Né? Ele está sujeito às paixões que todos nós estamos. Então, o poder corrompe, seduz, aquilo tudo. Então, ele tem essas prioridades e, além de tudo, ele toma decisões que não são impactadas na vida dele, né? Que impactam a vida de outros. Então, é uma combinação explosiva. Por isso que o conservador é cético com poderosos. Essa frase, ela é muito forte. A gente tende a não querer aplicar ela aos nossos políticos de estimação ou os políticos que, em maior ou menor grau, a gente tem mais afinidade. Mas essa frase, o poder corrompe, se ela for muito pesada, a gente pode falar assim: o poder tem vícios. Vícios inerentes à sua própria atividade. Isso vai desde vaidade até viés de confirmação, até complexo de super-herói. Enfim, dá pra gente fazer uma análise freudiana do que acontece com a pessoa imbuída de poder. Então, parte do nosso trabalho enquanto sociedade é pensar em regras que limitam a concentração de poder e que fomentam a alternância de poder. E citando de novo a Margaret Thatcher, né? Democracia não é o sistema que garante a eleição dos melhores. A democracia é o sistema que garante que os piores não fiquem lá para sempre. É isso, é isso. Ó, isso está muito no distinto. meu curso. Está muito no meu curso. Sabe por quê? Porque o Mises tinha pensamento parecido, o Karl Popper tinha. Muitos liberais, justiça seja feita, né? Eles tinham essa preocupação de limitar o escopo do poder. Eles estavam mais preocupados em limitar o estrago que podia ser causado pelo Estado do que em quem necessariamente estaria do lado de lá controlando essa arma, essa bazuca. Então, é um casamento, Caio. Por isso que eu te provoquei com essa questão de conservador e não, porque eu sou um liberal clássico com viés conservador. É assim que eu tenho me definido. Sim. E cada vez mais conservador, é inegável isso, né? Maturidade, idade, leitura e tudo mais. Como o Tom você Wolff falou brinca, um ponto legal sobre o lance do capitalismo, né? Porque você citou o pessoal da escola austríaca e tal. O que eu acho interessante observar, e isso é um fenômeno que me choca naqueles chamados low-tax leftist, né? Que na verdade é o esquerdista que começou a ganhar uma grana e não quer que aumente o preço do iPhone dele. Né? Que é uma consequência natural de políticas de intervenção estatal. Né? Então, é tributação e distribuição de renda dos outros, né? Sempre crescendo a máquina pública. Mas, assim, a expressão política do capitalismo, da mentalidade capitalista, da mentalidade liberal, é muito simples. É a supremacia do eleitor na relação política. O capitalismo ele vai pregar o quê? A supremacia do consumidor nas relações econômicas. Então, tudo segue aí uma lógica de oferta e de demanda, e o mercado, com a sua mão invisível tão poderosa, vai fazer as suas livres escolhas e assim a coisa vai evoluindo. Na democracia, é a supremacia do eleitor, que é o que a gente não observa no Brasil, quando você tem, por exemplo, a elite do sistema judiciário legislando pelo Congresso. O Congresso assim, a gente tem todas as críticas pertinentes ao Congresso Nacional, mas ele é reflexo do voto popular.
ainda que seja Ele é a um casa do sistema povo. viciado. Ele é a casa do Ele é a povo, casa do povo. Agora, quando você tem a elite judicial fazendo isso, você tem um exemplo clássico de progressismo, que é uma elite, né, que, vamos dizer assim, muito autorreferente, que arroga para si o direito divino de decidir pelos outros. E o que eles fazem? Eles quebram a supremacia do eleitor. Eles passam por cima da democracia. Só que eles falam isso de uma forma bonitinha, citando literatura, né, Isso. com pompa, né, esse tipo de coisa. Então, essas são as Isso. armadilhas que Tá que o descrevendo o público Barrosão. conservador... Tá descrevendo o Barrosão. Bom, Eu e jogo nome, pulando, cara. Eu sou direto. Ó, manda fecha aí, bala. porque duas coisas. Eu falei, prometi para você que ia ser breve. Eu, por mim, Sim. ficava conversando com você 2 horas, mas eu não quero tomar teu tempo. E eu Quero também falar de tenho dois aqui caras, vai, que eu uma me cota. empolguei Eu vou aqui. deixar para você fechar. Uma cota Tá. de solidariedade, né? Um estudante, esse caso é engraçado, só um estudante pediu para me entrevistar hoje. Era na hora da nossa live. Eu marquei com você, desmarquei, joguei 1 hora para frente. E ele pediu para fazer um trabalho para a escola ou faculdade dele, sobre jornalismo, né? Sobre mim. E a professora disse que não aceitava. Meu nome ela não aceitava. Aí ele falou que mesmo assim queria fazer a entrevista comigo só para esfregar na cara dela. Eu falei, vamos nessa. Então daqui a pouco eu tenho entrevista com ele, mas eu quero ouvir de você esses dois últimos aí. Você vê, né, a universidade, né, que pô, tá no nome, Isso. né, que deveria conter o universo na sala de aula. Deveria ter, de fato, o apreço pela pluralidade de ideias. A pessoa se Sim. recusa, né, a ter um trabalho com um expoente, né, de uma visão de mundo que é necessária para uma relação dialética de formação de opinião pública. Mas, enfim, Sim. loucuras à É parte, triste, é triste. falando aqui dos nossos pensadores, um deles é o Roger Scruton. E às vezes a gente fica fazendo esses nomes, e é interessante que tem alguns pensadores, principalmente os contemporâneos, que têm pontos de contato com novas mídias, né? E que podem interessar muito aí o seu público. Então, do Roger Scruton, procurem no YouTube, aí vai ser irresistível aderir aí ao seu curso, se os seus Da internautas beleza? aí, virem no YouTube o documentário produzido pela BBC britânica, né? Com o Scruton, que se chama Why Beauty Beauty Matters. Matters. Maravilhoso. Porque a beleza importa. É uma ode à estética, Sim, né? sim. Na verdade, desconstrói, vamos dizer assim, algumas das bases do pós-modernismo. E é um ensaio muito provocante, né? Ele fala aí da importância e do protagonismo, né? Da busca pela beleza, né? E da beleza objetiva nas artes, principalmente. Sim. Então a gente tem hoje Porque qualquer coisa, você faz qualquer coisa, chama isso de instalação, aí você cria um ambiente de bolha que exalta isso, a condição de uma coisa magnífica, aí você cria um mercado paralelo para valorar isso de uma forma completamente artificial, enfim, esse tipo de coisa. Então, vale E o que muito a os pena ver. artistas estavam buscando, eu li o livro dele sobre a beleza e está no meu curso, e o que os artistas estavam buscando ali era justamente chegar no eterno. Enquanto que hoje esse lixo todo chamado de arte é o efêmero. Até mesmo a arte é uma casca de banana que vai cair, ou o sujeito que vai fazer cocô. Então é um negócio de louco. Aqui, ó, que beleza. Ele tem um livrinho também sobre a música, sobre vinho. Ele era um cara que dava muita importância a essas coisas que no Ocidente, acima de tudo, nós buscamos para nos aproximarmos do conceito de Deus, de eterno, e fugir justamente daquilo que é efêmero e profano. Então, o Roger Scruton também é um craque e a aula é mais de 1 hora só dele. Não, ótimo. E isso dá pra gente transportar, né, Rodrigo, para a contemporaneidade, quando a gente começa a ver que a beleza está sendo maltratada, até do ponto de vista de marketing, né? Sim. Então, tem aquela imagem famosa, né, da Calvin Klein, né, a evolução da publicidade, e aqui a gente não tem nem, imagina, o movimento de inclusão, de você se aceitar, isso daí é tudo maravilhoso. Só que isso não exclui o fato de que beleza causa sim maravilhamento, e se é assim por um motivo. A sociedade chegou onde ela chegou, no estado de evolução que ela chegou, por uma questão de evolução. As coisas elas têm um design, né? E a gente vê esse apreço quando a gente pega grandes gênios, inclusive do mercado, né? Pegar aí o Steve Jobs, que é um clichê,
Na verdade, você Sim. vê o cuidado com o design, né? O cuidado com a beleza da embalagem. Então, essas Sim. coisas, elas são importantes por algum motivo. É uma questão filosófica super interessante. E vem o Super. pós-modernismo e varre tudo isso para debaixo do tapete. Então, a gente tem que ficar muito atento com quem quer desconstruir o belo, né? Com quem quer desconstruir outras coisas, desconstruir o amor, desconstruir laços familiares, É isso. né? Tirar É isso. protagonismo da família, levar o Aliás, protagonismo você para o já Estado. definiu o que é o pós-modernismo, é desconstruir, né? Então, o É. livro mais famoso do Scruton, né, que é Os Pensadores da Nova Esquerda, ele massacra ali um a um desses ícones, né? A escola de Frankfurt e tudo, porque o Gramsci, o Sartre, porque ele vai pegando um a um desses caras que tentam o quê? Subverter tudo aquilo que é caro à sociedade, à civilização Sim, ocidental. sim. Né? E E que é é exatamente engraçado, né? desconstruir sem É, colocar nada no lugar. É o é isso aí. vazio, é o niilismo. Esse que é o É isso ponto. aí. A desconstrução se torna um valor em si, né? Exato. Inclusive com atribuição econômica, né? Então a gente vive mesmo uma inversão de valores e aí você está pagando milhares e milhares de reais por exemplo, numa obra de arte, numa instalação que você próprio conseguiria reproduzir com facilidade. Mas enfim, isso é uma discussão para o seu curso. E aí para fechar, o Jordan Peterson, que hoje para mim é o conservador mais influente, né, intelectualmente falando, é o conservador mais influente da contemporaneidade. E sobre ele tem algumas coisas bacanas para falar. Primeiro, o background dele é como psicólogo clínico. E é interessante que parte do trabalho dele era ajudar mulheres a se reposicionarem no mercado ou a adequarem as suas próprias expectativas, né, para uma vida mais próspera, né, com aquela equação dificílima, né, que desafia aí todo o universo feminino da tal dupla jornada, né, que é criar os filhos, e ninguém vai negar o protagonismo do vínculo entre mãe e filho, Sim, principalmente nos estágios iniciais da vida da criança, sim. né, com a carreira. Então é um cara dedicado a melhorar a autoestima feminina e, inclusive, ensinar as mulheres como se portar em ambientes corporativos mais beligerantes, mais competitivos, né? Esse tipo de coisa. Então isso levou ele a uma série de reflexões. Então ele é um pensador excelente para nós escutarmos quando o assunto é ideologia de gênero, né? Que ele com facilidade e com racionalidade, com muita calma, né? A gente falou de tom de discurso, Não, ele consegue eu sou refutar. budista, você é grã-mestre e ele é o papa Ele é o budista. Zen, né? Ele já Ele é transcendeu. o tal, ele é o tal. É. Então, ideologia de gênero, aí desdobramentos óbvios disso, feminismo, né? Tem aquela entrevista clássica dele com a Cathy Newman, mas também tem ele contra-argumentando com uma parlamentar australiana sobre feminismo, é muito É. interessante, e Mas a ele do Canal usa... 4 britânico foi fantástico por causa do gotcha. Ele, haha, gotcha. Você sabe que ele se arrependeu de ter falado isso? É, porque ali ele Lembra saiu quando um eu pouco do falei? padrão dele. Sim, porque é a lacração. É, Só para contextualizar aqui o internauta, né? Quando ele deixa a pessoa literalmente sem palavras e fica um silêncio tão constrangedor que ele fala, te peguei, né? O gotcha. E nessa entrevista ele tem uma máxima lapidar. Ela fala o seguinte: por que você tem direito de fazer uma microagressão, ou seja, de ofender a minha hipersensibilidade, tá? E ele fala o seguinte: in order to be able to think, you have to risk being offensive. Que é olha essa construção. Para que a gente tenha a capacidade de pensar, a gente precisa assumir o risco de ser ofensivo. Agora, não é ofensivo do ponto de vista pejorativo, pode ser ofensivo do ponto de vista provocativo, sim. questionador, né, de contestar a sua verdade. Isso ofende, Tirar porque... da zona de conforto, tirar a pessoa da zona de conforto. Isso pode ser tido como ofensivo para quem está desconfortável, Exatamente. né? Mas é fundamental Exatamente. para pensar. Exatamente. Então, por exemplo, se eu vir e falo para você, você é um defensor de política identitária, de cotas raciais. Eu viro e falo para você, olha, para mim, cotas raciais são uma medida racista. Esse é um argumento legítimo, você pode, né, ter a sua tese a respeito disso, você pode defender isso de alguma forma, afinal de contas, você separa as pessoas por um critério racial, etc, etc. Esse argumento ofende muita gente.
Agora, para a gente começar a pensar, para a gente ter realmente uma reação de tese, antítese, síntese, né? A gente precisa ter essas posições. Agora, se o que eu penso está te ofendendo, aí começa a ficar preocupante. E isso leva ao segundo ponto que, na verdade, lançou o Jordan Peterson para o estrelato mundial, que ele era o principal opositor do que se chama de compelled speech, que seria imposição de discurso, que seria uma novidade no direito anglo-saxão, que é basicamente o seguinte: o Estado determina qual a linguagem que as pessoas devem usar. E nesse caso específico era sobre os pronomes. Então, por exemplo, você não usava mais o pronome masculino e feminino, então não tinha mais o he ou she, você trocava tudo por they. E viralizou recentemente aqui Só no Brasil. contextualizando que isso foi na Universidade de Toronto, onde ele dava aula. Sim. E ele se recusou muito mais pela questão da imposição do Estado do que pela questão do pronome em si. Ele falou, Sim. se eu tiver que chamar a pessoa do que ela quiser e for um acordo entre mim e ela, beleza, Sim. mas o Estado não pode se meter nisso. Ou seja, ele não exclui a empatia, né? Isso, então, por exemplo, exato. eu já tive a oportunidade de entrevistar o cantor, né, a cantora Pablo Vittar. Eu me enderecei a ele ou a ela da forma como ele ou ela preferia, naquele contexto, isso. naquele personagem. Agora, Isso. o que não dá é para o Estado me obrigar, né, a me endereçar a uma pessoa. Eu não sei exatamente como que ela se identifica, se já é como transgênero, se é como transexual ou qualquer outra variação desse tipo. O Estado não pode me obrigar a chamar ela de determinado jeito, se a realidade que eu estou percebendo é diferente. Claro, se ela tiver mudado o nome social dela, aí são outros 500. Uma questão Sim, mas isso da vai própria contra identidade formal da todo o pessoa. legado da liberdade que eu explico no curso. Vai contra todo o legado. É essa coisa que hoje em dia a gente vê esses paradoxos. O cara que se diz liberal, a favor da tolerância e da diversidade, costuma ser o cara mais intolerante, totalitário e autoritário que existe. Ele quer impor aquela visão a todos. Sim. Quem não aceitar tem que ser cancelado pelo Estado, inclusive o Estado tem que ir lá e ferrar com a vida do cara e asfixiar sua liberdade. Nós voltamos a uma inquisição medieval, né? Tá um aí o seu negócio estudante, impressionante. o seu nobre estudante, paciente estudante que está aguardando Isso. a sua entrevista, tá aí Isso. ele, né, como prova de cancelamento acadêmico. É isso. Né? Fala, não, você não vai fazer o trabalho sobre o que você quer fazer, sob pena de tirar uma nota ruim. Inclusive, é aí que entra aquela minha prima fala, olha, põe primeiro, se o cara quisesse fazer um trabalho sobre mim, ao contrário de você, que é um provocador, eu ia falar assim, não, cara, ó, faz o seguinte, se forma com honra ao mérito, porque na hora que você entrar no debate público e for desafiar os caras, eles vão te chamar de burro, eles vão te chamar de falacioso. Então, vale a pena você ter Tem que estar preparado. 10. Tem que estar preparado. E só para fechar o Jordan Peterson, a gente já falou de compelled speech. É o que eu tento fazer com esse curso. A gente falou de compelled speech, ideologia de gênero, feminismo. 2 pontos. Ele também tem um trabalho muito interessante, e talvez aí tenha nascido o conservadorismo dele, de observar que as grandes histórias da humanidade, praticamente todas elas, derivam da religião, né? E depois ele faz uma análise muito interessante sobre as narrativas da Disney, né? Que é muito bacana. Então, são coisas assim que você vai se interessar muito por Jordan Peterson quando você ouvir ele falando sobre o Pinóquio, por exemplo, ou o Rei Leão, ou o que quer que seja. E, finalmente, né, o livro Tijolão, né, ao qual o Rodrigo Constantino se referiu, que são as 12 regras para a vida. Não, esse não é o Tijolão, esse é o resumo. O Tijolão é o Maps of Meaning. É o Maps of Meaning? Nossa, esse é o Tijolão. Esse eu ainda não me aventurei. Esse é Tijolão. Esse é o Tijolão. Esse é Tijolão. Mas o 12 Rules for Life é muito interessante. É muito bom. Tem uma regra, vou destacar uma regra só, que essa, para mim, é a clássica, né, como é que você chama no teu livro? Esquerda Caviar, o Socialista de iPhone, o que é que seja. Pessoal, desconfiem de quem se propõe a consertar o mundo, mas é incapaz de arrumar o próprio quarto. O quarto, é isso. O Pondé usava muito isso também. É isso. Eu falo muito isso para minha filha. Eu eduquei muito minha filha com base nesse princípio. Em vez de você querer salvar a humanidade, salvar o planeta, salvar as crianças africanas, ajuda a tua mãe na louça, ajuda o teu pai na louça, vamos tirar o lixo junto, faz tua parte, depois você salva o mundo. Isso é fundamental. Sim.
É Exatamente. isso, meu E é cara. Ó, eu engraçado que ficava essa. conversando com você, Caio, por 3 horas aqui. Tenho certeza que Eu, a turma aparentemente eu aguentou também, né? mais de 3 mil aqui, aguentou o tempo inteiro, mais de 3 mil. Depois Boa. vai dar aqueles 50 mil quando eu vou postar no Insta e no Isso YouTube. que dá Aí tomar, isso vai. que dá tomar café reforçado antes da live. Falo que nem uma matraca. Eu também. Mas eu vou ter Cara, que te obrigado pelo seu dispensar para você tocar a tua trabalho. vida. Tá. Eu é que agradeço, tá? O privilégio aí desse bate-papo fantástico. Vou falar para o pessoal aqui, o curso já está com inscrições abertas. Se você se inscrever agora, você tem 25% de desconto. Vai abrir o carrinho para compra dia 6 de outubro, aniversário da minha mãe. Né? Cursolod.com.br/pensadores. Cursolod, que é lá da Renata Barreto, .com.br/pensadores. Entra lá, se cadastra para receber o cupomzinho de 25% de desconto. Você não vai se arrepender, o curso está bem bacana, deu um trabalho do cacete, porque é muito tempo de leitura. Isso aqui é 20 anos lendo, 5 livros por mês e mastigadinho em linguagem acessível para vocês. Então vai lá, o curso está do cacete e é preciso, gente, ter essa bagagem. O Caio não está onde está à toa, eu não estou onde estou à toa, a gente não debate e não humilha, que não é o propósito, concordo, os adversários, os oponentes, por nada. É porque nós temos esses embasamentos, nós temos o arcabouço, nós temos o conhecimento, e é fundamental isso, não só para debater, não, para pensar, para defender o que é certo, né? É para você conhecer. Então, vá lá, se inscreva, você não vai se arrepender, não. E, Caio, muito obrigado. Você vai ganhar uma inscrição gratuita, óbvio, e eu espero que Opa! você goste do curso também. Tem alguns aí que eu espero Cara, que você também não conheça tanto, para poder agregar, né? Mas ficou bem bacana, cara. Você vai ganhar a inscrição. ó, e vai ser uma honra e pode ter certeza que muito disso vai ser transportado aí para o grande público Show. nos debates, né, se Deus quiser. E, cara, obrigado aí pelo seu trabalho de cunho jornalístico, seu trabalho de cunho analítico e agora também trazendo exatamente isso que você se propõe, né? Condensar anos de leitura, né, de seleção de conteúdo para o público. Vai ser um prazer enorme participar Show. aí desse curso. Espero conseguir acompanhar a contento. Obrigado pela oportunidade de falar aí com o seu público. Um grande abraço para todo mundo. Excelente final de semana e boas leituras. Valeu, valeu, Caio. Valeu todo mundo que nos acompanhou e até a próxima. Abração, Tchau, turma. pessoal.